Saudações a todos, você está no portal Totem de Luz e eu gostaria de compartilhar mais uma experiência com você. Essa experiência diz respeito a um trabalho xamânico, um ritual que estivemos aqui, onde eu acabo me entrelaçando com uma pessoa e ela acaba tendo uma vivência, houve um entrelaçamento onde uma pessoa que nem estava no trabalho acaba participando da cerimônia de certa forma. E isso ocorreu como? Na sexta-feira, nós estávamos realizando um trabalho aqui, pouco antes eu estava conversando com o irmão, onde nós falamos um pouco sobre trabalho, essa atuação na vida, né? E nós falamos sobre trabalho também, e nesse momento eu estava contando para ele como é a nossa relação lá na empresa onde eu trabalho, com o setor específico onde eu trabalho, e as pessoas são bastante conectadas, têm bastante amizade, né? E eu citei algumas pessoas, dentre elas, acho que as últimas pessoas que eu cito, um rapaz que canta bastante, canta bem pra caramba, e eu admiro bastante a voz dele, eu brinco com ele, compra um violão, moço, e ele fala, que jeito, o violão é caro, eu não aprendo a tocar, e eu falo, mas eu te ensino, e esse rapaz é uma pessoa incrível, como pessoa, ser humano, e a voz que ele tem também é uma voz muito bonita, e eu tenho bastante respeito por ele. Tem outro moço também que tem um coração enorme, a gente sempre brinca e conversa, e dentre eles existe um moço lá que eu falo para ele que ele se parece bastante com meu filho. Eu sempre olho para ele e me vem a imagem do meu filho mais velho, né? Os trejeitos dele e tal, ele é alto pra caramba também, igual meu menino, é mais alto que eu, e sempre me vem à memória o meu filho mais velho quando eu olho para ele. E eu acabei desenvolvendo um carinho, né? E aquela sensação de paternidade quando eu olho para ele. E ele é um rapaz de 40 anos, mais ou menos. E a gente tem uma conexão muito boa. E eu estava conversando com o irmão Dilton nesse trabalho, era um trabalho individual, onde só estava eu e o Dilton. E eu acabo me emocionando bastante, eu já estava me emocionando quando eu falei sobre os outros personagens, e sobretudo quando eu estava comentando sobre esse irmão que se parece bastante com o meu menino, né? E essa conexão que a gente tem, aí acabei me emocionando mais ainda. Eu sou meio bobo assim mesmo, sou bastante entregue ao plano emocional. E nesse momento eu acho que eu gerei uma certa conexão. A gente percebe isso, né, que as conexões existem, porque um pensamento gera uma emoção e a emoção começa a tocar na realidade. E o trabalho xamânico se iniciou um pouco após isso e seguiu tudo dentro da normalidade, aquela vivência maravilhosa. E de repente, logo na segunda-feira, quando eu vou trabalhar, me acontece uma coisa estranha, porque aí o motor de arranque do carro começou a dar problema e eu levo no mecânico e eu atraso um pouco até chegar no serviço. Quando eu chego no serviço, no trabalho, aí alguém me fala assim, fulano estava te procurando aí, desesperado, né? E justo nesse dia eu cheguei atrasado, ele tá doido para contar para você um sonho. E aí passou um tempo, a gente teve a oportunidade de conversar. E ele chegou para mim e falou, Juliano, eu queria contar para você o que aconteceu comigo antes que você falasse qualquer coisa, para não dizer que eu estou falando porque você disse, né? Mas o que ocorreu? Na sexta-feira à noite eu me deitei para dormir e de repente eu apareci perto de você e era uma realidade tão incrível, era mais real do que a própria realidade, aqui esse sonho. E você estava preparando um banho para alguém. E você estava preparando esse banho, tinha um caldeirão, tinha fogo, e você jogava algumas ervas, alguma coisa, quebrou até cocos e jogou água do coco também junto, quebrou o coco com uma facilidade incrível. E eu perguntei para que é isso, e você disse, não, eu estou preparando um banho para alguém. E aí você saiu me levando para alguns lugares. E dentre esses lugares, nós passamos por uma casa. Eu achei muito interessante ele ter citado a casa. A impressão que eu tenho é que
Ele estava comigo no plano astral e ao mesmo tempo ele estava comigo no plano físico, né, na realidade terceira dimensão. Mas vivendo ainda essa experiência incrível, que são experiências que praticamente nós vivemos quando estamos em meditação, ou estamos dentro desse próprio trabalho xamânico, né, sobre as vivências que nós acabamos tendo aqui. E o que ocorre é que ele então disse, olha, eu entrei num espaço religioso, aonde tinha um outro rapaz sentado ali, passando por um processo, e eu olhava para ele, né, e ele fechava os olhos, chacoalhava a cabeça, passava a mão no rosto, abria os olhos assim, arregalava os olhos, fechava de novo, ficava em concentração. E eu pensei, esse rapaz deve estar doido. Eu perguntei, né, apareceu uma mulher do lado dele, e eu perguntei para ela assim, ele está doido? E ela falou, não, ele não está doido, ele só está passando por um processo, né? Mas ele é uma pessoa normal, como todo mundo, ele só está passando por um processo. Interessante ele descrever o rapaz dentro da igreja, porque o Dilto, né, é uma pessoa bastante forte para a medicina, né? Ele é um desses super-humanos. Cada pessoa tem um metabolismo próprio, e para essas pessoas, muitas vezes, você não dá sempre a mesma dosagem da medicina, é igual um remédio, porque a medicina sagrada da ayahuasca é uma medicina, né? Por isso a gente dá pequenas doses para analisar o comportamento, a assimilação da pessoa, para ela não entrar num processo muito intenso. E o Dilton é uma pessoa bastante forte e comunga uma dose de medicina mais forte para que ele possa entrar nos processos aos quais ele entra. E eu estava até conversando no domingo com outro rapaz, um irmão chamado Marcelo, e a gente até estava citando o Dilton, né, os processos pelas quais ele passa, que são processos fortes e intensos, porque ele tem capacidade de assimilar doses altas da medicina. E esses trejeitos, né, porque nem sempre os processos pelos quais você passa são os mesmos, mas muitas vezes o nosso comportamento ante a situação, né, é bastante próprio. E geralmente nós vemos, quando nós olhamos para ele está ali, passa a mão no rosto, né? Fica em meditação, às vezes balança a cabeça, ou abre bem os olhos assim e fecha de novo, entra em meditação. E esse moço no trabalho, ele começa a descrever todos os processos pelos quais o irmão Dilton passa. E ele vê a mentora, né? Que ela está ali especificamente cuidando dele também. Ela está do lado dele ali, cuidando dele. E aí é quando ele pergunta, né, se o rapaz estava bem, e ela fala, não, ele está bem, é uma pessoa normal, só está passando pelo processo dele. Essa casa onde ele fala que nós passamos, ele diz, nós passamos por uma casa onde tinha 3 ou 4 cachorros dentro da casa. E eles eram todos alegres e passavam pela gente assim, iam para lá e para cá, e não mordia, não latia, eles estavam tranquilos. E ele realmente acaba descrevendo os meus cachorros. Eu tenho 3 cachorros e eles não dormem no quintal, eles ficam dentro de casa, sabe? E ele descreve esses cachorros. E ele vê o plano astral e ele vê o plano físico também, aonde num trabalho xamânico, por exemplo, acontece muito disso também. Nós estamos imersos no plano astral e às vezes nós voltamos para a fisicalidade, e ao mesmo tempo nós misturamos o que é físico com o que é astral, e nós vemos as duas dimensões, né? Assim como ele viu o irmão que está no plano físico, e ele acaba vendo a mentora que está no plano astral, e eu achei isso muito interessante também. Eu acompanhava ele nessa vivência que ele teve, e ele sempre, e durante o depoimento dele, ele sempre dizia, interrompia o depoimento, né, que ele dava para mim, isso na segunda-feira, e falava, eu nunca vivi uma experiência de um sonho tão real, mais real do que a própria realidade. Eu estava ali literalmente, eu sentia tudo, eu percebia tudo com um grau de lucidez e de realidade que era assustador. E ele descreve todas essas coisas, e eu acompanhando ele nessa viagem, né? E ao mesmo tempo eu estava aqui. Não sei se durante o trabalho eu realmente acompanhei ele de forma bastante lúcida e depois eu esqueci, ou simplesmente uma parte de mim o acompanhou, ou um mentor que tomou a minha forma e levou ele para essa vivência, né? Eu digo uma parte de mim porque a realidade é bastante complicada de tentar entender, e muitas vezes nós estamos
em mais lugares do que nós imaginamos, né? E às vezes eu evito comentar isso com as pessoas, porque às vezes eu confundo elas mais do que eu esclareço. Mas ele me tem como uma pessoa que conduz ele a certos processos, e às vezes nós estamos apenas no plano astral, onde ele vê a natureza, vê matas, e sente essa conexão com tudo. E ele, no depoimento, ele me diz, ele gravou o depoimento em áudio, né, partes do depoimento, que são áudios fracionados, e eu acabei perdendo esse áudio para não incomodar ele mais. Eu só anotei alguns trechos aqui para passar para vocês. Mas o interessante é que ele diz, olha, foi uma alegria tão grande que eu senti, uma felicidade tão grande, uma conexão com a vida e com a realidade tão forte, que eu nunca tinha sentido nada assim. Foi muito mais forte do que quando meu filho nasceu. A emoção mais forte que eu havia sentido foi quando meu filho nasceu. E isso supera demais, essa experiência superou demais o que ocorreu ao longo de toda a minha vida e tudo que eu senti ao longo de toda a minha vida. E durante todo esse processo, aí eu saio com ele, nesse ambiente de plano astral, onde eu mostro árvores, né, e faço esse trabalho com o banho que eu preparava para alguém. Aí eu saio com ele, nós ficamos sentados em uma pedra enorme, olhando a natureza assim, e num dado momento eu me levanto, paro de conversar com ele, me levanto e fico só olhando diretamente para ele e deixo ele contemplando a natureza. Deixo ele e o ambiente. E nesse momento ele disse que ele olhou para a natureza assim, e para toda aquela beleza que existia em volta, e o vento, e a própria pedra, a mata lá embaixo, uma mata densa. E aí nesse momento ele diz, olha, eu me conectei com tudo, né? No depoimento, quando ele fala comigo, ele fala, naquela hora eu olhei para a mata assim, e eu e aquelas árvores eram uma coisa só. A gente estava conectado, eu era as árvores, eu era o vento, eu era a pedra onde eu estava sentado, eu era tudo. Não tem como explicar a sensação, mas eu estava conectado com tudo, eu era tudo. E a felicidade, a alegria, o prazer de estar ali superou todas as coisas. O grau de realidade era assustador. Aí quando ele abre os olhos na cama, ele volta da experiência, já era entre 1 e 2 horas da manhã. Ele disse, a minha vontade era pegar o telefone e ligar para você naquele momento, mas estava muito tarde, aí eu deixei para lá, eu fui aguentando até chegar na segunda-feira e nós nos encontrarmos. Mas é uma experiência que eu nunca mais vou esquecer, nunca tinha sentido nada assim, nunca tinha visto nada tão real. E hoje, quando eu lembro disso, já era uma segunda-feira, hoje, quando eu lembro disso, eu tenho essa sensação de novo, aquela paz me enche a alma outra vez e eu sinto outra vez aquelas coisas boas que eu senti naquela experiência. Foi algo incrível que eu vou levar por toda a minha vida e nunca vou esquecer. Então esse é o depoimento, né, dele que eu queria deixar para vocês analisarem. Essa conexão que ele teve, né, é muito interessante, porque ele vê o plano físico, ele vê o plano astral, ele percebe a mentora, ele cita os trejeitos do irmão que estava participando do ritual aqui, ele cita os cachorros e essa conexão, né, que a gente acaba tendo numa experiência xamânica, onde você está no plano astral, ao mesmo tempo você está no plano físico, ao mesmo tempo você interpenetra as duas realidades. É muito interessante. Então apenas esse depoimentozinho para vocês analisarem com carinho, pensarem na experiência em si, no que é a nossa realidade e a que nós estamos conectados. Um grande abraço para todo mundo e fiquem na luz desse grande amor.